pessoal, Karina Linhares, eu sou especialista no gráfico da vida, hipnoterapeuta, e hoje a gente vai falar um pouco de um tema muito importante que as pessoas têm procurado muito e para o entendimento também de como funciona o gráfico da vida. A diferença entre fluxo e energia. Nós aprendemos no decorrer das nossas experiências que tudo é energia, né? Em todas as ciências, as filosofias, a física, enfim, a gente aprende o termo energia. E existe um termo esotérico, mais espiritualista e mais na parte, vamos dizer assim, do Ocidente, que existe algo chamado energia cósmica e universal. Eu diria, no meu entendimento, que se a gente fosse continuar denominando fluxo como energia, ele seria denominado o que eu também chamava antes de energia cósmica universal. O que é esse fluxo, né? Vamos começar falando da energia primeiro, vai? A energia é tudo o que precisa de uma fonte geradora, né? Então ela precisa de uma fonte para ser gerada, seja qualquer tipo de energia que for. A energia elétrica, termodinâmica, enfim. A energia, ela precisa de uma fonte para que ela possa ser gerada, né? Então, tudo que gera trabalho gera energia, né? Só que, como ela precisa de uma fonte para ser gerada, ela vai se dissipar de uma certa maneira quando essa fonte para de enviar a mensagem, né? Então, ela se dissipa ou ela se transforma, né, em outra coisa qualquer. Então, ela não é eterna, ela tem um tempo. O fluxo não. O fluxo, ele é eterno, porque ele é a essência fundamental da vida, né? Ele é a própria fonte, né? Então, ele é a própria fonte. É importante a gente ir sabendo essas diferenças, né? Como o fluxo é a própria fonte, ele é indestrutível, né? Ele é indestrutível, ele é imensurável. Quando eu falo imensurável, eu vou até colocar aqui entre aspas, né? Não na medida como a gente mede a energia, né? Através do voltímetro ou através, né? Seja do que for o equipamento terreno que nós temos, né? Para fazer essas medições. Então, ele é eterno a partir até o momento em que algo ou alguém interfira nele, né? É como se fosse assim, algo que altere, né? Altere. Mas o fluxo é eterno, né? Ele pode ser alterado, vamos por aqui assim, né? Desculpa a minha bagunça, mas eu preciso dessa bagunça para poder me fazer entender, né? Então, o que alimenta a energia é uma fonte geradora, seja ela qual for. E o que alimenta o fluxo? Nós alimentamos o fluxo. Com as nossas experiências, né? Então, o fluxo, ele é acumulativo.
ele acumula experiências, sejam experiências em que plano ou dimensão for, né? Nós não vamos ir muito além para não confundir, mas ele é eterno, ele é alterado conforme nós, né? Nós podemos, por exemplo, aqui está passando um fluxo telúrico e ele está causando um mal, né? Por o excesso de negatividade, nós podemos desviar esse fluxo ou anular esse fluxo com algumas ferramentas, né? Então, esse é o sentido, né? E sendo ele a fonte, a própria fonte, ele é parte de todos os nossos eus. Não importa a experiência que você está vivendo na Terra, você está vivendo com uma roupagem aqui. Não importa a roupagem que você está experimentando aqui, né? Você alimenta o fluxo. E esse fluxo, quando nós falamos nas filosofias orientais que todos somos um, e quando eu falo em todas as minhas filmagens, os meus vídeos, que nós estamos conectados, nós estamos juntos, o que eu quero dizer é que todas as informações contidas no fluxo, elas são alimentadas por todos nós coletivamente. Então, muitas vezes, no fluxo é que nós fazemos a viagem no tempo. Mas, Karina, você não fala que o tempo não existe? Que o tempo é uma ilusão? Mas nós precisamos de ter um parâmetro para poder entender tudo aquilo que não é ainda assimilado por nós. Então, no gráfico da vida, nós sim, eu já mostrei em vídeos anteriores, né? Quando a gente falou sobre vidas passadas e regressão, que essa viagem no tempo, ela é no tempo onde tudo existe. É por isso que nós viajamos no fluxo e não na energia que é gerada, né? Então, vamos dizer assim, essa energia aqui, como ela se dissipa, ela não grava informações. Okay? Ela não grava informações. E é muito interessante porque até então eu denominava energia cósmica universal, até conhecer o professor Sérgio, onde eu fiz o curso de radiestesia cósmica, e ele então fundamentou esta nomenclatura, né, na realidade. E ela funciona muito bem para o gráfico da vida. Então eu utilizo essa terminologia também, porque ela passou a fazer sentido mais para mim e para o trabalho que eu realizo, né? Então aqui, voltando só, o gráfico da vida, nós fazemos uma viagem no tempo, seja ele qual for, num tempo que é atemporal também, que nós vimos, já isso tem vídeo gravado. Então, aqui as experiências se acumulam, ela faz parte de todo o saber da humanidade, né? Todos nós contribuímos e alimentamos esse fluxo. E toda a essência fundamental da vida e do universo é o próprio fluxo. Então, ele é a criação, vamos dizer assim. Ele não tem passado, presente e futuro, ele tem o tempo do agora. Por quê? Porque ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Então, isso talvez é uma das condições, vamos dizer assim, né, para a gente entender o fluxo, né? Então, nesta versão, né, a diferença entre um e outro, vamos dizer, por exemplo,
que a gente está trabalhando um medo, né? Então, o medo... deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil da gente ver. O medo, ele é... Quando nós vamos trabalhar, por exemplo, no gráfico da vida e alguém tem um medo de altura ou tem um medo de algo, né? Medos bobos às vezes de dirigir, mas não, aquele medo tem uma origem, né? Então, o medo, ele é o quê? Ele é gerado a partir de uma... O medo sempre esteve lá? Não. Ele foi gerado na sua condição. Mas ele é ao mesmo tempo gravado, né? Então ele é gerado, mas ele é gravado no fluxo. E nesse gravado no fluxo, de certa maneira, ele está lá, ele está contido no fluxo. E todas as pessoas que têm aquele medo, o mesmo medo, né? De formas diferentes, em experiências diferentes, não importa, mas a frequência do medo que foi gerada, ela está gravada no fluxo. É por isso que em vidas passadas, por exemplo, tem muita gente que foi a rainha da França. Por que tantas pessoas têm a mesma experiência de vidas passadas que foi rainha da França? Porque tudo está contido no fluxo. E esse acesso, ele é permitido a todos. Qual é a essência fundamental no ser humano que permite o acesso a coisas superiores? É a glândula pineal. Que muita gente acha que ela é nada importante, né? É o que a gente aprendeu, que ela não tem um grau de importância no ser humano. Mas para que o nosso conhecimento e o nosso acesso ao fluxo, ao todo, ao contido, ao nosso eu maior, à criação, como cada um quer determinar, vem através deste elemento que é a nossa glândula pineal, mas isso também, talvez em outros vídeos a gente pode se aprofundar. Basta saber que o fluxo é eterno, é tudo que está gravado, é tudo que está contido. E a energia não, ela é gerada, ela é dissipada, a partir do momento que ela é cortada, ela deixa de gerar trabalho, vamos dizer assim, né? Se a gente usar mais ou menos o termo que a gente aprende na escola. Então, aqui nós viajamos no tempo real, que é o momento do agora, né? É por isso que a gente faz a medida do fluxo através de um pêndulo. E não vai pouco importar se esse pêndulo ele é grande, se ele é pequeno. Por exemplo, esse pêndulo e esse pêndulo pequeno, para o mesmo formato de estudo, ele vai ter o mesmo raio, não importa a massa, não importa se ele é um pêndulo gigante, 50 vezes maior. Se nós tivermos um objeto de estudo, por exemplo, nós vamos medir a intensidade do medo em você, né? Ou nós vamos medir a intensidade de fluxo de quando você nasceu, por exemplo. Se eu pego qualquer pêndulo, a abertura do raio vai ser a mesma. Quer dizer, isso já foge às leis da física, né? Então, não tem nada de místico, religioso, não. É que todo o estudo do fluxo ele é feito através de uma geometria que era conhecida por civilizações antigas, na construção das pirâmides e tudo mais. Quando a gente vai falar um pouco de geometria cósmica, do número áurico, né, do Φ, enfim, tudo isso é parte do fluxo, né?
de como ele pode ser utilizado em benefício de todas as coisas que existem no mundo material e no mundo imaterial, né? Uma outra coisa é, por exemplo, milagres, né, que as pessoas falam. Claro que muitas coisas escritas são escritas em formas metafóricas ou filosóficas de acordo com a época, mas tudo se dá pela alteração do fluxo, a transformação, a transmutação da matéria, né? Tudo é feito através do fluxo. Então não existe milagre, existe conhecimento. E esse conhecimento vai sendo disponibilizado para a humanidade de acordo com a nossa evolução coletiva, né? Enquanto humanidade. É por isso que eu sempre digo, nós estamos juntos, estamos conectados, we are connected, né? Tudo isso é a forma como a gente expressa aí no gráfico da vida, e eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Uma outra coisa com relação ao pêndulo que é interessante e diferencia, nem todo mundo consegue fazer o pêndulo mexer. Vocês vão ver que sempre que eu tô trabalhando o pêndulo, ele vai, não é uma energia mental que faz o pêndulo se mexer. Não é a energia, é o fluxo, é a alteração do fluxo. É a minha comunicação com o todo que faz o fluxo se movimentar, né? E a partir na parte física, a nossa glândula pineal. Então, muitas pessoas, quando não têm esse desenvolvimento, essa capacidade, eles vão tentar usar a energia para mover o pêndulo e não vai mexer, porque você precisa ter um conhecimento de como você utiliza o fluxo, como você acessa esse fluxo. Então, essa é a diferença. Espero que tenha aí contribuído de alguma forma para que haja um entendimento um pouco mais detalhado, né? Quando vocês veem o mapa, né? O gráfico da vida, vocês vão, puxa, né? Ou mesmo nas sessões de ressignificações, aonde é que nós vamos acessar no nosso subconsciente, né? Através da nossa pineal, eu levo vocês ao seu fluxo, né? E isso vai além de mente consciente, subconsciente, inconsciente, né? Isso tudo tem a ver com o fluxo. Mas na linguagem, né? Por exemplo, a minha linguagem profissional, que é da hipnoterapia, nós usamos consciente, inconsciente, consciente coletivo, enfim, tem várias nomenclaturas, né? Então eu espero que de certa forma tenha aí contribuído, e qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar, nas páginas sociais, deem um like no vídeo se vocês gostaram, compartilhem se vocês acharem que tem outras pessoas que se interessam pelo mesmo assunto, e tamo junto, pessoal, mais conectados do que nunca. Abraço! Ai, não.